Olá a todos, o meu nome é Caio Pelati e no vídeo de hoje eu farei a demonstração de como nós fazemos o processo de remessa dentro do NetSuite, ok? Então, para a gente chegar no processo de remessa, antes de mais nada, a gente precisa ter o item cadastrado com toda a sua parametrização fiscal, caso houver. Então, como a gente está falando de um item de estoque, para a gente fazer um processo de remessa, como a gente está falando de um processo de saída, a gente tem que partir do princípio que esse item já existe no nosso estoque. Esse item pode existir no nosso estoque através de duas formas. A gente pode fazer simplesmente uma transação de compra, transação, compra, editar pedido de compra, e com essa transação de compra, a gente vai fazer o atendimento, que seria a entrada desse item no nosso estoque. A gente passaria a ter uma quantidade disponível e a gente já poderia fazer esse processo de remessa. Um outro método, caso não tenha essa transação de compra, a gente poderia simplesmente fazer um ajuste de estoque. Então a gente tem aqui transações, estoque, ajustar estoque, onde a gente vai informar qual a quantidade que a gente tem disponível no estoque, qual o valor desse produto, enfim, todas essas variáveis. Então, considerando que a gente já tem o nosso item cadastrado, a gente já tem ele em estoque, aí sim a gente pode partir para o nosso processo de remessa. Tá? Para o nosso processo de remessa, além do nosso item, que a gente já tem que ter ele em estoque, a gente vai precisar de mais duas coisas. A primeira, aqui dentro de BR Hub fiscal, seria. Desculpa, deixa eu só fechar aqui. Tinha esquecido. Então, voltando, a nossa primeira informação que a gente vai precisar é a nossa série da nota fiscal, ok? Como a gente está fazendo um processo de saída, de remessa de produto, então nota fiscal eletrônica. É simplesmente vir aqui, criar a série, caso ela não exista, o nome da série, se você usa série 0, série E, enfim, a subsidiária específica onde está a sua mercadoria e o número atual. Ou seja, se você vai fazer a emissão da sua nota de número 2, o número da sua nota atual é 1, ok? Beleza, então feito a parametrização da série da nota fiscal, a gente vai voltar no BR Hub fiscal, a gente vai vir aqui embaixo e criar a nossa natureza da operação, ok? Então a natureza da operação a gente já tem um aqui de teste criado, poderia ser, por exemplo, remessa incomodato, remessa para reparo, bonificação, brindes, o que quer que seja. O tipo da operação, se é uma remessa, uma devolução, um retorno ou uma aquisição, ok? Então, no nosso caso aqui vai ser a remessas. E aqui a gente tem algumas contas contábeis. A gente tem a nossa conta crédito da remessa e a nossa conta de débito da remessa, né? Numa transação normal, o que a gente tem? A gente tem nossas contas a pagar, tem nosso banco ali sendo impactado. Nesse caso aqui, como é uma transação que não vai gerar o financeiro, a gente tem que informar aqui na nossa natureza da operação, a nossa conta que vai ser creditada e a nossa conta que vai ser debitada. Além disso, vocês vão ver lá na frente que a gente também vai ter que informar a nossa conta de ajuste de estoque. Porque como a gente está trabalhando com item de estoque, a gente vai ter que reduzir essa quantidade que a gente tem disponível em estoque e a gente vai ter que informar uma conta, geralmente de baixa de estoque, é uma conta de despesa, ok? Então, feito isso, a gente cadastrou aqui nossa natureza da operação, informamos nossas contas de débito e crédito da remessa. Caso a gente tenha alguma outra despesa com frete, com seguro ou alguma outra despesa, a gente também tem que informar essas outras contas aqui. Caso contrário, se a gente inserir algum valor referente a seguro e frete e não preencher essas contas aqui no cadastro da natureza da operação, esse valor não vai ser contabilizado, ou seja, ele vai ser descartado e a gente vai ter um erro na nossa transação, ok? Então, feito isso, a gente já cadastrou nosso item, a gente já deu entrada no estoque desse nosso item, a gente já cadastrou nossa série da nota fiscal, já cadastramos nossa natureza da operação, já cadastramos o nosso cliente também, e aí agora sim a gente pode ir lá para a nossa telinha da transação de remessa. Então a gente vai vir aqui em BR Hub, transações, outras operações fiscais, criar. Né? Deixa eu ver se a gente já tem alguma criada aqui, só para mostrar uma particularidade do
processo? Não, a gente não tem. Mas enfim. Então, outras operações fiscais, vou criar aqui. Já está aqui aberto, né? Aqui a gente tem os dois campos, tanto cliente quanto fornecedor, porque até então ele não sabe qual o tipo de operação que a gente vai fazer. Se é uma remessa, se é um retorno, uma aquisição, enfim. Então, no nosso caso, que vai ser uma remessa, a gente selecionaria o nosso cliente. Né? Quando a gente seleciona o cliente, ele já preenche alguns campos, como por exemplo, subsidiária. Ele vai preencher com a subsidiária principal do cadastro do cliente. Mas se esse cliente estiver relacionado com mais de uma subsidiária, você pode alterar aqui a data, né, o tipo da nota fiscal é a remessa. A gente vai ter que informar a localização, né, que seria o local de estoque onde está a nossa mercadoria. E aqui, antes da gente preencher a conta de débito e a conta de crédito, a gente vai vir aqui direto para a natureza da operação e selecionar aqui a natureza da operação que nós criamos. Lembra que dentro do cadastro da natureza da operação a gente informou a conta de débito e a conta de crédito? Então, quando a gente vir aqui e selecionar a nossa natureza da operação, ele vai automaticamente preencher os campinhos da conta de débito e da conta de crédito. Caso necessário, eu ainda posso alterar essa conta contábil, ok? Mas, nesse caso, eu não vou alterar. Agora sim, a gente vai para o tipo, a gente tem o tipo de NFE, aqui a gente vai ter o tipo de emitente, no caso vai ser o próprio. O modelo da nota vai ser provavelmente o 55, no nosso ambiente ainda não está cadastrado, por isso não vou selecionar. A série da nota vai ser de acordo com a série que a gente preencheu lá em cima. E aqui a gente simplesmente viria com a entrada dos itens. Aqui a gente escolheria nosso item, quantidade, o valor unitário, e ele vai calcular o valor total, com base na quantidade e no valor unitário. A gente vai ter que informar nossa conta de ajuste de estoque, como eu falei anteriormente, geralmente é uma conta de despesa, né? Porque quando a gente dá entrada nesse item, a gente vai ter um débito nessa conta de estoque, né? Aumentando, e depois a gente tem que ter um débito na baixa desse estoque também, ok? Aqui a gente vai informar o CFOP da operação, né? Eu estou com o CFOP fictício aqui. É só basta a gente adicionar, né? Caso a gente vá fazer a emissão da nota, ele pediu aqui a minha conta de ajuste. Eu vou selecionar qualquer conta aqui só para seguir. É uma conta do passivo, tá? Não é uma conta de despesa, como eu informei que deveria ser, mas aqui é só para o nosso teste mesmo, tá? Não se prendam a essa conta contábil aqui que eu selecionei. Eu selecionei uma conta aqui sintética, não é nenhuma conta analítica. Mas, enfim, a gente vai aqui, clica em adicionar. Depois que a gente vem aqui, né? A gente vai ter essa abinha de documento eletrônico. Aqui não vai ter nenhuma opção, porque a gente ainda não fez nesse ambiente a configuração do web service, mas a gente simplesmente teria aqui NFSE São Paulo Remess, onde a gente selecionaria e clicaríamos aqui em salvar. Né? Eu vou salvar essa transação. Deixa eu colocar aqui o modelo. 5, deixa eu atrelar a série. Modelo 55, fazer minha série de nota. Série NFE. Eu não criei ela, né? Série 0, subsidiária. Pior aqui que provavelmente vou perder essas informações lá do. Vou ter que dar uma atualizada na página para conseguir. Vou dar uma atualizada aqui só para. Eu queria mostrar como que a transação fica depois de salvo, né? Porque isso aqui também confunde um pouco os clientes, porque quando a gente salva, parece que ela não foi salva, na verdade. Meio estranho, é uma tela customizada, então ela tem as suas especificidades aí, as suas melhorias a serem feitas, né? Então, tirar de um ó. Aqui, ó, por exemplo, uma dica também, usar o percentual antes do nome que você quer para criar uma busca mais global. Vou colocar essa conta mesmo aqui, como a gente não está querendo fazer um teste 100%.
Beleza, vou salvar. Então, depois que a gente salvasse essa transação, ela estaria pronta para a gente fazer a geração e o envio do documento eletrônico, né? Como eu já comentei, aqui a gente sempre vai ter um botão escrito gerar documento eletrônico. A gente vai selecionar esse botão, ele vai dar um aviso falando a geração do documento eletrônico está em andamento. Assim que ele terminasse, ele mudaria esse aviso para o documento eletrônico já foi gerado. E aí esse mesmo botão que antes era gerar documento eletrônico, ele muda de nome e vira enviar documento eletrônico. E aí quando você clica nele, o processo é exatamente igual. Ele vai primeiro processar o envio e depois informar que o envio foi concluído, né? Como a gente não preencheu a informação aqui dentro de documento eletrônico, ele não aparece nenhum dos dois botões, nem o de geração, muito menos o de envio, tá? Ele só vai aparecer se a gente preencher aqui dentro de documento eletrônico a informação do modelo de documento, ok? E aqui, ó, diferente das demais transações, que depois que a gente salva, a gente fica com os campos bloqueados, aqui mesmo depois que a gente salva a transação, os campos ficam abertos. Parece que a gente está no modo edição, mas a gente não está. A transação já foi salva, né? Só que ela fica meio estranha. Se a gente quiser excluir, obviamente, né? A gente vem nesse botão aqui de excluir. E se a gente entrar na lista aqui das outras operações fiscais, né? As remessas, você vai ver que ela está criada. Ela está aqui criada, mas mesmo se a gente entrar aqui no modo visualização, né, ela cai nessa mesma tela aqui com os campos desbloqueados, mas não precisam ficar com dúvida se a sua transação foi ou não foi salva, tá? Se você estiver vendo o botãozinho de excluir aqui, é porque ela foi salva sim, beleza? Por hoje é só isso, obrigado a todos e até o próximo vídeo.